zona de rebaixamento, todos com 8 jogos, com um jogo a menos ainda. Remo, Vitória, Brasil de Pelotas e a Ponte Preta. É um equilíbrio muito grande, porque várias equipes têm um jogo a menos e algumas até 2, né, Garoni? É, sim. Não, eu vejo muita gente, né? Quando começou assim o campeonato, na primeira rodada, muita gente já definiu alguém como favorito. Isso vai mudando de acordo com a competição, que realmente é muito equilibrada. Valeu, Garoni. Um abraço e até sexta-feira, hein? Abraço, André. Até sexta. Vamos então iniciar a entrevista coletiva. Professor Marcelo Cabo, tá me ouvindo bem? Boa noite, querido. Estou te ouvindo bem. Boa noite. Vamos começar com o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, meu querido Cabo. E ouvindo aí o André, o Garoni, ouvindo que a gente também teve na Rádio Tupi. Achar que vai ganhar a Série B, que vai subir com o pé nas costas, que vai ser fácil, que não vai ter que sofrer, esquece. A realidade da competição é essa. Confere, meu querido Cabo. Boa noite, Wellington. Realmente, a competição ela tem um DNA próprio. São equipes que você enfrenta o Confiança, mas se você pega uma equipe bem treinada, você pega jogadores experientes, que é onde nos traz muita dificuldade, né? A Série B é isso. A gente venceu o CRB de 3-0 em casa, mas isso é uma exceção. Ele não é uma regra dentro do tamanho da competitividade, né? Para a Série B. Mas eu também entendo que hoje a gente esteve muito aquém da minha expectativa, eu acho que da expectativa de todos, né? A gente foi muito aquém tecnicamente, a gente taticamente, na metade do segundo tempo e diante, a gente se desorganizou um pouquinho, depois a gente conseguiu se organizar no vestiário e voltar melhor organizado no segundo tempo, mas eu entendo também que houve um fator preponderante para que a gente também não teve a intensidade que eu queria, a pressão na marcação que eu queria, as transições e as organizações, porque hoje a gente jogou o 4º jogo em 9 dias, né? Então, com 2 viagens, eu perdi, né, durante o jogo o MT e o Andrei fadigado, então, e a gente já tinha os desfalques por cartões, então a gente sabe que a gente teve muito aquém, mas o importante, no final disso tudo, a gente obteve a 3ª vitória consecutiva em casa, chegamos à 6ª colocação, encostamos no pelotão da frente do campeonato. Eu sei que a gente precisa de mais dentro da competição, a gente precisa ser competitivo como a gente foi hoje, a gente sai um jogo sem sofrer gol, que é uma meta que a gente tem dentro da competição, mas a gente precisava de mais para poder ampliar o placar. Mas eu acho que esses fatores que eu enumerei aqui foram preponderantes para que a gente tivesse uma atuação bem aquém daquilo que eu também esperava. Mas agora nós temos uma semana de trabalho, 6 dias, para recuperar os atletas, ter os atletas melhores fisicamente, tecnicamente, clinicamente, e ter os jogadores que assim suspenso de volta, para que eu possa ter... no final nós terminamos com os 2 extremos do Sub-20 no jogo, nós terminamos com Miranda de volante, isso tudo pela dificuldade que a gente teve dessa sequência de 4 jogos em 9 dias. Mas, no final, o importante foi que a gente conseguiu sair com a vitória. Mais uma vez, eu tenho que ressaltar a entrega da equipe, a competitividade da equipe, e a gente vai buscar trabalhar para aliar uma melhora técnica tática em cima dessa competitividade. Agora, Hector Verlang, do Globoesporte.com. Boa noite, Hector. Oi, André. Boa noite, tudo bem? E aí, Marcelo? Por favor, pegando não só o jogo de hoje, mas também o que o Vasco já apresentou na Série B, e projetando essa sequência de 3 jogos, que é Sampaio, Coritiba e Náutico, 3 rivais importantes no contexto da Série B. Como que analisa essa sequência? Ela é determinante assim, porque vai acontecer no campeonato? E o que o Vasco fez de melhor até agora, que tem que manter, e o que precisa mudar para encarar não só esses 3 jogos, como o restante da competição? Oi, Hector, boa noite, querido. Eu acho que o nosso modelo de jogo, a nossa plataforma de jogo, deixou a equipe um pouco mais agrupada. A gente tem jogado mais próximo, o meio-campo tem sido um fator importante da equipe, e a gente ganhou mais sustentação defensiva com essa equipe, né? A gente, nos últimos 5 jogos, o Vasco obteve 3 vitórias
E as 2 derrotas foram as derrotas que a gente teve 2 jogos de jogadores expulsos. Então a gente podia ter tido uma sequência melhor se não fosse essa infelicidade do que a gente absorveu fora de casa com a ausência da expulsão. Então a gente sabe com certeza, Hector, o ponto que a gente está devendo, o ponto que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, mas houve uma evolução do sistema defensivo, houve uma proximidade maior do meio-campo, onde eu acho que até o gol a gente estava muito bem no jogo, e depois a gente espaçou um pouquinho, e do segundo tempo, dos 20 minutos adiante, a gente, com certeza, o cansaço abateu a equipe, onde a gente perdeu intensidade, perdeu marcação, e aí a equipe do Confiança cresceu. Então, esses pontos a gente vai observar, vai trabalhar bastante para que a gente possa evoluir nesse sentido e ter uma equipe mais equilibrada, mais competitiva e mais contundente dentro da competição. Agora o Bruno Cortes, da TV Globo. Boa noite, Bruno. Tudo bem, André? Cabo, boa noite a todos. Cabo, queria que você falasse, você lembrou agora há pouco dessas últimas 3 vezes que o Vasco jogou em casa e ganhou, né, 3 vitórias, e começou mal em São Januário, né, com 2 jogos e 2 derrotas. Eu queria que você falasse dessa mudança do quanto o Vasco parece que está conseguindo fazer o que se espera quando joga em São Januário, que é vencer, né? O que mudou para o time em casa começar a ganhar? Bruno, boa noite, querido. Realmente, a gente depois das 2 primeiras derrotas em casa, a gente repensou um pouquinho a plataforma de jogo, o modelo de como jogar em casa, e aí a gente conseguiu obter essas 3 vitórias, aonde que o Vasco tem que vencer em casa. Sempre. O Vasco tem que ser muito forte, vencer em casa, né? E a gente sabe que a Série B é isso, campeonato de ponto corrida, é vencer em casa e buscar pontuar fora, né? Então, depois das primeiras 2 derrotas, né, que a gente teve em casa, a gente repensou a plataforma de jogo, tivemos uma sustentação defensiva maior, a gente mudou um pouquinho o plano de marcação que a gente iniciava nos 2 primeiros jogos, mudamos, e a equipe nos 3 últimos jogos em casa levou 1 gol. Isso era uma coisa que era muito cobrada. A equipe, nesses últimos jogos, diminuiu bastante o número de gols de bola parada. Então, foi só contra o Cruzeiro dentro dessa Série B. Então, a gente acaba evoluindo em alguns aspectos e, com certeza, Bruno, devendo em outros aspectos. E é esse equilíbrio que eu tenho que buscar para que a gente possa ter essa equipe sustentável defensivamente, uma equipe forte, e ter uma equipe que possa se propor jogo e trazer mais brilho, né, no nosso modelo de jogo. É isso que a gente vai buscar para poder tornar esse equilíbrio para a equipe. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Marcelo, hoje, por exemplo, o Confiança teve quase 60% de posse de bola contra 40% do Vasco. Essa será uma tendência do Vasco na competição, Marcelo? E dá para garantir ao torcedor que com essa plataforma de jogo, como você acabou de falar, o Vasco consegue o acesso? Boa noite. Oi, Emerson, boa noite, querido. Foi 60 e 40, né? Eles tiveram 60% de posse de bola, nós tivemos 40%, e também devido ao que eu expliquei anteriormente, Emerson, a gente estava muito cansado, principalmente no segundo tempo, né? Essa maratona de... E lembrar que o último jogo nós jogamos 90 minutos com -1. Os jogadores tiveram um esforço muito grande, e a gente sabia que essa conta ia chegar hoje, principalmente no segundo tempo, né? Então a gente procurou agrupar bem a equipe, ter a equipe compacta. A gente sabia que em certo momento do jogo eles teriam mais intensidade que a gente, e os números dos 3 últimos jogos do Vasco em casa, ele é muito favorável. O Vasco faz 6 gols em casa, toma 1 gol em casa, né? Então a gente melhorou muito essa questão. O Vasco ele tem hoje, né? Nós começamos o jogo no 4-4-2 e no intervalo voltamos no 4-2-3-1, variando para o 4-3-3. Aí eu achei que a equipe evoluiu no sentido de ter um pouco mais de força ofensiva, um pouco mais de transição. Então, o Vasco não é uma equipe que se engessa só no modelo de jogo. A gente está criando essas variações, né? Foi o que ocorreu no intervalo, né, com a entrada do Figueiredo, e a gente foi um 4-2-3-1, alternando para o 4-3-3. Então, essas plataformas de jogo, essas ideias de jogos, a gente tem que deixar muito bem definida, né, e a gente poder ter essas variações para que a gente possa buscar isso dentro da competição, as pontuações possíveis, para a gente buscar o acesso. Agora, Rafael Fernandes, do site Vasco Notícias. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo Cabo. Marcelo, eu queria que você pudesse ressaltar um pouquinho mais sobre o Figueiredo. O Vasco vinha ganhando o jogo de 1-0
E você falou até na primeira pergunta que considera a atuação do Vasco aquém do que você espera. E mesmo o Vasco ganhando, você tirou um volante, que foi o Michel, e colocou um atacante, que foi o Figueiredo. Talvez até pensando em melhorar a atuação do Vasco no segundo tempo. Queria que você ressaltasse um pouco mais essa atuação do Figueiredo. Ele que joga no Sub-20, costuma jogar como centroavante, e no Vasco, no profissional, ele costuma jogar como ponta esquerda. Então, se você puder falar um pouquinho dele, da atuação do Figueiredo no segundo tempo e dessa multifunções, o fato dele ser multifuncional no ataque do Vasco. Não só o Figueiredo, mas o Arthur também entrou muito bem, né? Um jogador que a gente alçou do Sub-20. Quero ressaltar que os dois entraram muito bem. São jogadores que vinham atuando no Sub-20. Às vezes a gente desce os jogadores para que eles tenham minutagem, para quando a gente solicite eles estejam jogados, né? O Figueiredo é um jogador que ele pode atuar de extremo, como pode atuar de 9, porque ele tem uma presença de área muito boa. Hoje ele deu 2 bons cabeceios, ele tem uma transição muito boa e muita força, né? Mas sim, ainda é um jogador em formação. A gente precisa também entender que ele vai oscilar durante o jogo, mas me trouxe uma alternativa muito boa, porque eu não tinha o Jabá hoje, que era o jogador de força, de transição, de velocidade, e pelo outro lado também o Arthur me entregou, né? Na hora que eu precisei tirar o PEC, esse novo modelo de jogo, porque são dois que no Sub-20 pode fazer beirada e pode fazer 9, e a nossa intenção era tirar o time de trás, jogar um pouco mais no campo do Confiança, né, para que a gente pudesse ampliar o placar. Tivemos ali 2, 3 chances para ampliar, não conseguimos, mas no final acabamos levando o resultado positivo. Então são 2 jogadores que entraram muito bem, eu gostei da entrada dos 2, me entregam uma força ofensiva maior, são jogadores que pisam na área, têm presença de área, e a gente acaba evoluindo eles para que eles possam nos ajudar durante a temporada. Bom, e para a gente encerrar a entrevista coletiva, Thales Teixeira, do Sport News Mundo. Boa noite, Thales. Thales? Boa noite, André. Opa. Marcelo, primeiramente... Oi? Pode seguir. Vocês me escutam? Pode seguir. Boa noite, Marcelo. Parabéns pela vitória de hoje. E, Marcelo, o Vasco vem jogando nos últimos jogos com uma postura defensiva consistente, né, sem sofrer gols. Muitos gols. E hoje foi visto isso no primeiro tempo. No intervalo, você botou o Figueiredo no lugar do Michel, tentando pressionar, dar um pouco mais a marcação em si, confiança. Eu queria saber de você, qual vai ser a identidade, qual vai ser a cara desse Vasco para o restante da temporada? Que deixa o adversário jogar, ou que esse segundo tempo que você tentou adiantar, tentar ter a bola e propor o jogo? Obrigado. Boa noite, Thales. Exatamente, né? A gente precisa ter algumas alternâncias táticas dentro da equipe. A gente pode ser uma equipe que oferte ao adversário o primeiro terço para que a gente faça uma marcação de trás para frente pressionando, e a gente também possa ter uma equipe num 4-3-3 um pouco mais ofensiva, como eu terminei o jogo com o Arthur e o Figueiredo e o Cano, para que a gente tenha mais presença de área, essa contundência quando a gente precisar subir a linha. Então, o Vasco vai se alternar durante a competição nesses modelos, né? Pode ser o 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-4-2. A gente vem treinando para que hoje eu entendi que o Confiança ofertava muita transição, muita bola para as costas da marcação. No primeiro tempo teve o gol, depois o PEC fez um gol que foi anulado e a gente estava ofertando isso bem, e contrapartida do nosso meio campo, no final ficou muito lento ali a nossa saída de bola. Então eu precisava que o Figueiredo do lado esquerdo fizesse a mesma coisa que o PEC estava fazendo do lado direito no primeiro tempo, para a gente ter mais força ofensiva. Então essa alternância tática que a gente vai buscar durante a competição. E hoje foi um dia completamente atípico, foi uma equipe fadigada, principalmente no final do primeiro tempo, segundo tempo, que a gente não conseguiu a força, a intensidade necessária para que a gente pudesse ter essa regularidade em toda a partida. Professor Marcelo Cabo, até sexta-feira que vem. Boa semana aí de treinamentos, professor. Boa noite, boas semanas a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Esse é o técnico Marcelo Cabo, na vitória do Vasco aqui em São Januário, 1-0 com esse gol aí, ó. Jogada do Gabriel Peck, 1-0 em cima do Confiança do Sergipe. O Peck fez a jogada, rolou para o Marquinhos Gabriel e a assistência para o MT bater na saída do goleiro. Bom resto de sábado, torcedor Cruz Maltino. Bom domingo, boa semana. Vasco TV, sempre com Vasco, sempre com você.